E Christian vai ou não ficar em definitivo no Krasnodar? Surgiu essa dúvida em relação ao volante do Cruzeiro por conta de problemas no exame médico. Christian, que antes de ser contratado pelo Cruzeiro, já havia sido reprovado em exames médicos no Bahia. Na oportunidade, o fim de 2022, ele pertencia ao Atlético Paranaense. O Bahia o submeteu a exames que constataram que ele tinha condição de jogar normalmente na próxima temporada, mas existia um risco de que em 4 ou 5 anos essa situação que não foi divulgada especificamente pudesse comprometer a saúde física do jogador. O Bahia acabou desistindo de contratá-lo e o Cruzeiro pagou 4 milhões de euros para ficar com o Christian. O Christian foi vendido para o Krasnodar, foi para a Rússia, passou por exames médicos, chegou a informação ao Cruzeiro de que poderia haver uma reprovação dos exames, mas o último feedback passado pelo Krasnodar dá conta de que o negócio deve acontecer. Operação de algo na casa dos 12 milhões e meio de dólares. Com o Cruzeiro ficando com boa parte dessa grana, um pedacinho vai ser destinado ao Atlético Paranaense, que é seu clube de coração, seu clube formador, perdão. Só para completar em relação ao Cruzeiro, registrar que a Raposa deixou de vazar a preocupação em relação ao futuro de Wesley. O atacante que já tinha tudo acertado com o Cruzeiro, a novidade dá conta de que o Wesley tem se envolvido em um verdadeiro leilão com outros clubes brasileiros interessados. O Cruzeiro deixou bem claro de forma pública que não vai entrar em leilão. Se o Wesley quiser negociar condições melhores ou o Al Nassr, o Cruzeiro vai se retirar dessa operação que estava praticamente fechada. Cheguei a contar para vocês na quinta-feira que antes de ser oferecido ao Cruzeiro, Wesley conversou com o pessoal do Corinthians. O Corinthians adoraria ter o Wesley, mas considerou seu salário de R$1,5 milhão por mês acima da sua capacidade financeira. Vamos falar então das notícias do Cruzeiro, viu, Cabidão? Porque seguimos aí com Wesley na pauta do Cruzeiro, é agora a contratação que o Cruzeiro tá focado no mercado. E é sempre assim, tá, gente? Sempre o protocolo do mercado do Cruzeiro é isso. Tem um nome, todo mundo focado em trabalhar para trazer esse nome para a Toca da Raposa. Então, nesse momento, o Cruzeiro não tem negociações em andamento com outros atletas que senão o Wesley. O Cruzeiro ainda vai, de fato, buscar um volante, tá? Isso está dentro da pauta do Cruzeiro, sim, para esse mercado da segunda metade de 2026. Sobre zagueiro, a informação que a gente tem, que a gente pôde apurar, é que o Cruzeiro nesse momento não pensa em trazer um outro zagueiro pro elenco. A avaliação, principalmente sobre o João Marcelo, é muito boa. O Vidalba tem aí conversas bem avançadas nessa questão da renovação de contrato, tá? Então o Cruzeiro tá hoje com o Rojas, que já chegou, o Peck também, que foi apresentado, inclusive, ontem de forma oficial pelo Cruzeiro, trabalhando junto com o elenco na Toca da Raposa 2 e deve ir a campo, sim, no jogo contra o Grêmio, que a gente vai ter aqui transmissão da nossa querida jornada esportiva da 98 a partir das 4 horas da tarde no domingão, né? A partir sempre das 4 horas da tarde. Boa, é isso aí, Cruzeiro e Grêmio, 5 horas, amistoso lá em Brasília, tá? Isso no domingo. E agora o Wesley, Cruzeiro buscando mais um nome pra ponta depois dessa ida do Christian para a Rússia. Krasnodar deve aí, nesses próximos dias, anunciar oficialmente o Christian, sai daqui da Toca da Raposa numa transferência na casa dos 10 milhões de dólares. Já foi pra Rússia, já fez os exames médicos, tudo certinho pro Christian se juntar ao Krasnodar. E agora, o que acontece com o Wesley? Informação que a gente tem é que tá tudo muito bem encaminhado, tá? Tudo muito bem encaminhado, inclusive empréstimo com opção de compra no final do contrato, girando na casa dos 8 milhões de euros. O Cruzeiro vai bancar 100% dos salários do jogador, assim como o Al Nassr quer. Salário na casa de 1,2 milhão de reais pro Wesley. Então, até o que o Nicola trouxe sobre o Corinthians ter sido aí um clube em que conversou com o staff do atleta. De fato, o que o Cruzeiro tem é, se o empresário e o staff ali do Wesley começar a fazer leilão, o Cruzeiro vai sair. O Cruzeiro vai sair da jogada, assim como foi em todas as outras negociações. Uma posição do departamento de futebol do Cruzeiro em todas as negociações é, se tiver leilão, a gente não entra. Isso é também uma prática já do Cruzeiro de outras negociações. Então, a informação que a gente tem, segue com ela, é de que está tudo muito bem encaminhado entre o Cruzeiro e o Wesley e o Al Nassr também, para o jogador chegar. Só falta realmente assinar para o Wesley vir para Belo Horizonte, fazer exames médicos e assinar o contrato com o Cruzeiro, aguardado aqui em Belo Horizonte no início da próxima semana. Ajudaria, né? Sim, é um jogador que, dentro daquilo que o Cruzeiro está pensando, lembrando que, como o próprio Arthur Jorge falou, todas as contratações que chegam têm o aval
do Arthur Jorge, ele é o cara que dá a última palavra ali para as contratações. O Wesley também é um pedido dele, jogador que o Cruzeiro já tinha mapeado no mercado no ano passado, em maio do ano passado, ali na janela de meio do ano, o Cruzeiro já tinha esse interesse no Wesley. O Botafogo também tentou trazer o jogador, repatriar o atleta, mas agora o Cruzeiro com essa negociação mais encaminhada com o atleta. Então, o Arthur Jorge quer, de fato, esses dois jogadores, como é o Sinisterra e também como é o Gabriel Peck, jogadores que são extremos, mas de mais característica de atacante, de fato, jogadores que têm mais essa capacidade de finalizar jogadas, e dois pontas mais jovens, até com uma idade muito próxima, o Arroio e o Wesley, que tem mais essa característica do 1 contra 1, um jogo mais de beirada de campo. Então o Cruzeiro vai moldando o seu elenco para dentro das características que o Arthur Jorge quer, como até você falou, jogar com pontas de verdade. E aí, jogadores também na lista de saídas, né, como o caso do Wanderson, o Chico da Costa e também do Matheus Cunha. E ontem também o Cruzeiro anunciou de forma oficial o retorno do Léo Aragão. Léo Aragão que estava emprestado pro Avaí, o Cruzeiro acionou... O goleiro trapalhão, segundo o Milton. Ele mesmo chegou a jogar algumas partidas até com o Jardim no ano passado. Então o Cruzeiro acionou aí essa cláusula prevista em contrato para o retorno do Léo Aragão, porque não tem o Matheus Cunha nos planos para a segunda metade do ano, Mas tá? que loucura também, hein? Pois é, Matheus Cunha chegou agora, né, no início desse ano. A pergunta é, ele se tornou um goleiro muito pior do que aquilo que o clube... Buscou no Flamengo, né? É. No ano passado, o Cruzeiro assinou um pré-contrato com ele para ele chegar de graça no início desse ano. E agora ele já não está mais dentro dos planos do Cruzeiro. Avaliação muito negativa, então, né? E passa muito pela comissão técnica, né? Porque quando ele chega, não era a comissão técnica do Arthur Jorge ali dentro do Cruzeiro. A gente sabe como vem funcionando ali o departamento de futebol e o peso que o treinador tem nas decisões que são tomadas. Isso já foi do Leonardo Jardim, do Tite e agora também do Arthur Jorge, né? Então tem muito peso, de fato, o mister aí nas decisões de mercado do Cruzeiro. Caramujo, Opa. quando quiser podemos atualizar aí o cenário de Wesley. Então vamos agora, Samuca. Então vamos lá. Chamou, falou. O Wesley, atacante aí do Al Nassr, inclusive já tem gente aqui falando e agora eu não quero mais que venha. Temos novidade aí sobre o Wesley, Samuca? Então, ô Caramujo, é uma informação que a gente trouxe ontem e de certa forma deixou o Cruzeiro aí bastante chateado com o cenário. Quando a gente trouxe a informação do Wesley, e eu vi muita gente não, né? Algumas pessoas, o Samuel falou e atrapalhou. A informação a gente trouxe aqui porque eu tinha recebido o seguinte cenário. Um clube do futebol brasileiro, não era o Corinthians, no dia anterior ao que a gente trouxe a informação, ele procurou o staff do Wesley, o Al Nassr, para tentar a contratação do jogador. E a resposta para esse clube foi: infelizmente a negociação está próxima de ser concretizada e não tem como ninguém entrar mais, porque o Cruzeiro já ia partir para a troca de documentos. Só para ter uma ideia do estágio que estava a conversa, Cruzeiro e Wesley, Cruzeiro e staff do jogador, o pai parece que participa também, e o clube, o Al Nassr, que teve aí um acordo com o Cruzeiro, graças também ao bom relacionamento do Arthur Jorge com os portugueses que comandam o Al Nassr. Então esse clube que procurou, recebeu essa resposta, ou seja, negociação já era, né? Não tem como ninguém entrar mais, porque de fato estava avançada. E o que a gente recebeu ontem é o seguinte: o começo de um leilão. Eu vi até o meu timão, o Vessone, falando sobre que ele foi oferecido ao Corinthians e aí o Corinthians achou caro e tudo. O que eu sei a negociação ela foi paralisada, e ela foi paralisada quando já estavam ali nos, não vou dizer últimos detalhes, porque não tinha papel assinado, né? Mas já estava no entendimento de avaliar contrato de jogador com o Cruzeiro. Faltava, claro,
finalizar toda essa parte do jogador, né? O contrato vai e volta, fecha tudo, vem o transfer do clube, troca de documentação e aí a negociação é encerrada. Então, o ponto que estava era, já tinham chegado em todos os valores possíveis, Cruzeiro conversado com o Al Nassr, com o Arthur Jorge, com o Wesley, projeto apresentado e tudo, a parte do jogador tinha gostado muito, e aí vem um leilão de última hora, não sei se pediram mais ou se, Corinthians, o Cruzeiro está conseguindo com essas condições aqui, com essas, você se interessa? Então, ficou nisso, o Cruzeiro se sentiu desrespeitado, e hoje, o que eu tenho de informação a operação ela está totalmente caída? Não. Mas teria que partir do jogador, do staff deles, a gente vacilou aqui, o projeto do Cruzeiro realmente é legal, vamos retomar aqui do jeito que estava e pedimos desculpas, algo nesse sentido, porque senão acho que é difícil o Wesley vir para o Cruzeiro. Da forma como aconteceu e você... porque palavra vale muito, né? Então, se você chega num acordo e aí depois você vai ao mercado já com um acordo praticamente fechado, isso aí é um desrespeito muito grande. Então, se não for o Wesley, o Cruzeiro vai buscar um outro nome aí e vamos ver as próximas horas o que acontece nesse cenário, Caramujo. Boa. E aí a gente vê a situação que é no mínimo insólita, né? Afinal, o jogador estava com uma oportunidade bem interessante de mercado. O Cruzeiro é um dos poucos clubes, a gente pode dizer assim, que é minoria hoje no futebol brasileiro, que tem compromissos em dia, uma condição financeira que o cara sabe que o mês dele vai durar 30 dias. Se o jogador se permite, e aí a gente tem que sempre lembrar assim, não é o jogador, é o staff, é o empresário. O jogador é quem controla a operação, gente. Quem vai jogar no clube é o atleta. Então, assim, é muito improvável que um jogador seja totalmente alheio às coisas, às movimentações que são feitas no entorno da carreira dele, porque quem vai jogar no clube é ele. Então, se o Wesley e seu staff fizeram essa ideia, eu imagino que os árabes olham e falam assim, tá bom, né? Quanto mais pra gente, melhor. Se melhorar as condições, excelente. Mas o Cruzeiro nunca precisou de quem não quer estar no Cruzeiro, Pedrão. Acho que se o Wesley tá nessa pegada aí de talvez ganhar um pouquinho a mais de dinheiro, o lugar não seja aqui, né? E o Cruzeiro faria muito melhor pro Wesley do que o Wesley pro Cruzeiro nesse momento. Isso precisa de ser colocado em questão. E aí não é desrespeitar o atleta, é entender que o Cruzeiro hoje é uma das principais equipes do futebol brasileiro. É uma equipe que está disputando Copa Libertadores, que está em fase avançada de Copa do Brasil, que tem um bom treinador, que tem atletas de destaque, e é um Wesley que está precisando achar o seu lugar ao sol, porque saiu bem do Corinthians, surgiu com muita expectativa, teve bons momentos na equipe do Al Nassr, mas não o suficiente para poder permanecer por lá. Na Sociedade não teve tanta facilidade assim para poder mostrar o seu futebol. Então seria um cenário para que o Wesley pudesse, enfim, se desenvolver, enfim, mostrar o seu potencial. Agora, é o que o Samuel falou, né? É uma postura ruim, porque você senta, negocia, apresenta tudo que você pode oferecer, e aí todo aquele esforço que você fez, tudo aquilo que você construiu para colocar numa proposta, para colocar ali no que vai ser um contrato, passa a ser usado contra você, porque a partir do momento que você chega, aqui, fulano de tal, eu tô acertando tanto com o Cruzeiro, tanto para você dar, ciclano, sabe? Isso é ruim. E aí pode tentar uma comissão a mais. É uma falta de postura. E eu concordo muito com isso que você falou, Caramujo. A gente fica muito às vezes, o staff, cara, o jogador é quem tem que decidir. Ele pode chegar e falar que eu sei que vocês querem um dinheirinho a mais ou algo a mais financeiramente, mas eu quero estabilidade para jogar. Então eu vou ter estabilidade para jogar nesse lugar que num primeiro momento vocês vão ganhar menos, beleza, mas eu que importo. O ponto importante da operação sou eu. Então essa postura também tem que partir do jogador. E precisa ele dar uma acordada, porque senão daqui a pouco, meu amigo, começa a rodar em clube demais. Aí. E ele não é um jogador que nesses 2 anos a gente pode dizer que ele não conseguiu ter a evolução esperada. No né? último ano praticamente, ele tá 1 ano praticamente sem jogar. Sem cara. jogar, só treinando, né?
E não é que agora, muita gente fala, mas agora a Samuca TV tá desmerecendo. Não, eu ainda quero que ele venha, Eu ainda quero o inclusive. jogador. Agora, ele precisa acordar como profissional de futebol, sabe? O staff do jogador, ele pode tentar fazer coisas boas pro jogador? Pode, mas tem vezes também que o jogador tem que ter esse feeling de tipo, opa, peraí, eu controlo a situação, eu quero ir pra lá. Eu até falei que se em algum momento ele se balançasse pelo Corinthians no sentido de, pô, foi formado no clube, muito provavelmente sou torcedor do clube, louvável, assim, eu entendo, é do futebol, sabe? Mas agora, se ele pensar como profissional, e aí não é desrespeitar o Corinthians, tá? Mas hoje, no que diz respeito à estrutura, a salário em dia, até mesmo objetivos dentro de uma temporada, o Cruzeiro tá num nível acima. Então, pensando profissionalmente, ele escolheria o Cruzeiro. Mas acho que a postura do Cruzeiro é correta. Não entrar em leilão, não fazer demais pelo jogador. Se não der certo, opções existem outras aí, cabe o Cruzeiro trabalhar dentro delas. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.